Drogovic está sendo sabotado na Fórmula 1. Lance Stroll, que é o filhinho de papai, não está deixando ele entrar na equipe. O que acontece? Que o Brasil não consegue uma vaga como piloto titular da Fórmula 1 nos últimos anos. O que tá rolando? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e sobre como o Drogovic pode sim conquistar uma vaguinha na maior categoria do automobilismo mundial nos próximos 2 anos. Fica comigo nesse vídeo para entender tudo sobre esse assunto e, claro, fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, apaixonado por Fórmula 1 há mais de 10 anos, principalmente quando tem piloto brasileiro na jogada. Galera, a gente sabe, quando tem piloto brasileiro na Fórmula 1, a situação é diferente. Como era bom ver o Rubinho Barrichello e o Felipe Massa andando naquela Williams, mesmo chegando lá na rabeira. A gente era feliz e não sabia, né, galera? Hoje, a gente não tem nenhum representante brasileiro, a não ser o nosso cidadão honorário Lewis Hamilton, que a gente sabe que a maioria dos brasileiros não considera que ele é brasileiro. E é difícil mesmo de engolir, né? Ainda mais quando o piloto gringo, como o Hamilton é, inglês, se diz brasileiro, dando aquela forçadinha de barra. Claro que ele levantou a bandeira naquela vitória incrível dele lá em Interlagos, mas não dá pra falar que o cara é brasileiro. O cara é inglês, apesar de ser heptacampeão mundial. Mas a gente sabe que o que a gente mais queria nesse momento na Fórmula 1 é justamente alguém para representar o nosso país. E a gente que tá bem carente dessa situação até consegue engolir em alguns momentos Hamilton como brasileiro, a Mercedes sendo uma equipe brasileira, mas no fundo, o que nós queríamos era um representante para a gente ver ele no grid e torcer por ele, torcer por vitórias, ou mesmo que seja torcer para conquistar ali lugares melhores do que o companheiro de equipe dele. E é sobre isso que é esse vídeo. Eu vi sim vários comentários de vocês falando naquele vídeo que bombou aqui no canal, de 85 mil visualizações, falando que ele não tem chance, que ele vai ser sabotado, que o Lance Stroll é filhinho de papai e ninguém vai deixar ele ganhar. Enfim, e é sobre isso que é esse vídeo. Um vídeo muito importante, mas para isso, para que ele seja divulgado para mais pessoas, é muito importante também que você deixe o seu like aqui embaixo e já se inscreva no canal ativando o sininho para todas as notificações também, para você não perder mais nenhum vídeo aqui do Hora do Piloto. Lembrando, os vídeos aqui são incríveis, saem todos os dias com o Tio Barba, por exemplo, fazendo notícias diárias e ainda por cima nós temos lives de automobilismo virtual aqui para vocês. Então não perde a oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas enfim, vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto, começando sobre o porquê, a partir do ano de 2017, nós deixamos de ter brasileiros na maior categoria do automobilismo mundial, quando Felipe Massa anunciou a sua aposentadoria. Para quem não se lembra, naquela época a gente tinha muitos representantes, não naquele ano específico, mas veio sim de uma época que a gente tinha muitos representantes. Para quem não se lembra, tinha Felipe Nasser, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Lucas de Grassi e alguns outros pilotos, como até mesmo Bruno Senna, né, o sobrinho do Senna, que estiveram lá nos representando na maior categoria do automobilismo mundial. Mas por que desde então a gente está tendo tanta dificuldade para encontrar outros representantes? Olha, para falar bem a verdade, as justificativas para isso são muitas. E eu vou começar pela primeira, que é a mais importante: dinheiro. A gente sabe que já faz algum tempo que o real não tem mais o valor como ele tinha antigamente. Vamos começar aqui a falar de valores para vocês. Quando a gente pensa sobre a possibilidade de um piloto entrar numa equipe de Fórmula 1, a gente está falando de um valor base que ele precisa levar para essa equipe de mais ou menos 20 milhões de dólares. E quando a gente converte isso para reais, a gente está falando de mais ou menos entre 80 e 100 milhões de reais. E aí eu vou mostrar um dado básico para vocês. Quando nós falamos sobre o faturamento de uma empresa, a maior empresa do Brasil hoje em dia é a Petrobras, que conta com um lucro médio ali recorrente de mais ou menos 30 bilhões de reais a cada trimestre. E claro que isso é muito mais do que 100 milhões de reais. Mas vamos nos lembrar de uma coisa: nenhuma empresa patrocina outra entidade na intenção de perder esse dinheiro, doar esse dinheiro. E como que a Petrobras poderia fazer
para ganhar o dinheiro de volta patrocinando alguém. Nesses casos, geralmente entram as leis de isenção de impostos na intenção de benefícios ao esporte. Como que funciona isso? A empresa entra com um patrocínio para uma equipe ou um piloto e se torna isenta de pagar parte do seu imposto de renda. E é isso que a Petrobras faz e outras empresas também fazem. Mas num país que está sofrendo tanto com a crise, como que o governo federal vai permitir que 100 milhões de reais saiam com uma facilidade enorme ali do bolso do governo em si, que poderia estar sendo investido em educação, em saúde, em outras coisas, para patrocinar um esporte a motor? Como que eles fazem isso? Não tem como. Acaba que a intenção, o incentivo para eles fazerem isso, realmente é muito baixo. E aí, por isso que é tão difícil a gente ver os pilotos com incentivos de 100 milhões de reais para entrarem em uma equipe de Fórmula 1. É muito dinheiro e é muito difícil que o governo libere todo esse dinheiro para conseguir o patrocínio desses pilotos. E aí eles vão por outros meios. Quais meios são esses? Tentar o patrocínio sem a lei de incentivo fiscal ou pelo menos apenas com parte da lei de incentivo fiscal para conquistarem algumas empresas para que elas possam patrocinar esses pilotos dentro do esporte. E aí isso é muito mais difícil do que pilotos que estão fora do Brasil. Claro que muitos vão dizer que 20 milhões de dólares é 20 milhões de dólares em qualquer lugar do mundo. Mas vamos nos lembrar que essas empresas também ganham em dólar, ganham em euro, e aí é muito mais fácil alcançar esses números do que com uma moeda tão desvalorizada como o real nos dias de hoje. E essa é a primeira questão. A segunda questão, a gente também tem que falar sobre o preconceito com latino-americanos e, claro, pilotos de outras nacionalidades, por exemplo. A gente pode reparar, o único piloto latino-americano hoje em dia no grid da Fórmula 1 chama-se Sérgio Pérez, o companheiro de Verstappen. Ele é o único piloto de 20 hoje no grid. Nós temos pilotos majoritariamente europeus, temos um piloto estadunidense, que é o Logan Sargent, a gente não tem nenhum piloto africano e apenas 2 pilotos asiáticos, que são o Guan Yu Zhou e o Yuki Tsunoda. Já parou para pensar isso? Quando a gente fala de pilotos latino-americanos, eles são raridade na Fórmula 1. E isso sim é preconceito. E basicamente todos os pilotos latino-americanos já falaram sobre como eles sofreram preconceitos em algum momento do esporte e tiveram que provar que o talento deles era muito maior do que esse preconceito. E claro, também tem a terceira questão, que é justamente o talento. Não é falando que Drugovich tem pouco talento. Na verdade, eu acho que ele tem muito talento. Mas vale lembrar que ao redor do mundo nós temos milhares, talvez milhões de competidores que pilotam carros de corrida, desde karts até aqueles carros ali de turismo. Vamos lembrar que todos esses competidores, ou pelo menos boa parte deles, já tiveram o sonho de pilotar carro de Fórmula 1. E justamente por isso que é tão difícil entrar na maior categoria do automobilismo mundial. Porque são apenas 20 pilotos em milhares ou milhões de pilotos que conseguem colocar o seu talento no grid da Fórmula 1. E para a gente ter um brasileiro, é preciso que esse brasileiro esteja à frente de todos esses, tenha muito dinheiro e consiga vencer todos esses preconceitos. Agora, dito isso, será que Drugovich está sendo sabotado? Eu diria que é muito improvável. Ele já deu algumas entrevistas sobre isso, sobre se ele está sendo sabotado, se o Stroll não deixou ele entrar e tudo, e ele nega isso tudo. Na verdade, ele falou que ele acredita que a maior besteira foi dele mesmo. Ele errou, no fim das contas, na hora de negociar com outras equipes. Ele disse que sim, ele teve chance de tentar fechar com alguma equipe para esse ano de 2024, mas esperou por muito tempo acreditando que talvez ele conseguiria uma colocação melhor no grid. E acabou que ele ficou mamando o dedo e continuou como piloto de testes na Aston Martin. Quando a gente fala sobre dinheiro, ele tem um bom patrocínio da XP, que provavelmente é o suficiente para manter ele com a vaga na Aston Martin e conquistar talvez até mesmo uma vaga de titular para 2025. Não necessariamente na Aston Martin, mas em outra equipe do grid também. O que falta para Drugovich agora é apenas esperar o ano de 2024 e fechar o mais rápido possível, talvez com a primeira equipe que ele vê na frente. E se ele tiver mais de um contrato possível, fechar com a melhor equipe do grid e, claro,
visando ser o primeiro piloto, ou pelo menos tendo a chance e oportunidade de mostrar seu talento e tentar batalhar pela melhor colocação naquela equipe específica. Agora, Lucas, o Stroll ele é filhinho de papai, ele é dono da equipe, você acha que tem chance do Drugovich, estando ao lado dele, superar ele? Falando bem a verdade, a gente viu ali que o Fernando Alonso entrou na equipe basicamente para ser segundo piloto e de certa forma não conseguiu. Mesmo assim teve resultados muito melhores do que o do Stroll, mas nos momentos em que ele estava na frente do Stroll, ele deixava o Stroll passar. Ou seja, se Drugovich tiver resultados semelhantes ao do Fernando Alonso, claro que ele vai ter que deixar o Stroll passar, provavelmente em alguns momentos, mas apesar dele ter que fazer esse tipo de coisa, é bem provável que ainda assim ele vai ter resultados melhores, vai conseguir, de certa forma, despontar dentro da equipe Aston Martin, o que já seria positivo. Mas eu acho que a grande possibilidade mesmo seja talvez dele substituir Lance Stroll em 2025. A gente já tá vendo que o piloto canadense não tá mais naquela vontade toda de pilotar a Fórmula 1. A gente já tá vendo que ele tá pensando em sair da categoria e aí abre a oportunidade para Felipe Drugovich, que por sorte, se ele tiver muita sorte, não vai entrar mais do lado de Fernando Alonso. Mas se ele tiver azar, aí ele vai entrar do lado de um dos pilotos mais competitivos da categoria e vai ter que tentar fazer igual Lewis Hamilton fez no início da carreira dele, bater Fernando Alonso, e aí ele se prova um piloto incrível, inacreditável e capaz talvez até de batalhar pelo título mundial. Mas aí a gente entra numa questão de suposições, que eu não quero entrar tanto assim nesse vídeo, como seria Felipe Drugovich ao lado de Fernando Alonso, ele iria dar conta ou não, mas você pode fazer isso aqui embaixo nos comentários, e se você quiser ver um vídeo como esse, trazendo as posições, as minhas opiniões sobre isso, comenta aqui embaixo, que dependendo da quantidade de comentários sobre isso, eu vou trazer um vídeo também falando, será que Drugovich vence Alonso ou não? Mas para isso é preciso que você comente aqui embaixo. Como eu já disse, não esquece de deixar o like, isso ajuda demais, é de graça e você não gasta mais de 2 segundos. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!